Desafiei meu Eu marido. tenho um desafio pra você. Me imitar se você for capaz. Consegue? Né? Então tudo que eu fizer, você repete. Tá? E pode ser que você ganhe um prêmio. Que prêmio? Um prêmio. Tá? Então vamos lá. Eu bebi. Eu bebi. Então cospe. Ah, Perdeu, tem que me imitar, ué. eu sabia essa. Então por que você não Eu lembrei. É por isso que eu não bebi.